Ok, aluno, agora é comigo. Vamos fazer aquela revisão de 5 minutos na aula que agora há pouco foi explicada para vocês sobre a resistência escrava no Vale do Guaporé. Aula 5.2, joga na tela. Acompanha comigo na explicação dessa revisão, ok? Então, vamos lá. Aula 5.2, a resistência escrava no Vale do Guaporé, que foi falado agora há pouco. Veja que essa resistência, ela acontece em um período aí do século XVIII, depois do século XIX, isso vai se estendendo. Teresa de Benguela, nossa principal personagem ali do Vale do Guaporé, ela foi a rainha do quilombo do Quariterê, né? Teresa de Benguela, ela era esposa de José Piolho, aí que chamava o quilombo do Piolho também, ou o Quariterê, certo? Esse quilombo, ele ficou ativo até o seu total extermínio, que foi em 1795. Aquela região do Guaporé era cheio de quilombos. Vejam que quando houve 1795, o Forte Príncipe da Beira, ele foi concluído em 1783. Em 83. Então, de lá para cá, de lá em diante, desse período em diante, claro que houveram outros quilombos. E naquela época da construção do forte, você poderia também ter alguns quilombos, mas afastado do empreendimento que estava sendo feito ali, que era o forte. No Vale do Guaporé, durante o século XVIII, foram comuns as fugas de escravos e o seu ajuntamento em quilombos. É o que mais você irá encontrar nessas literaturas. Porque até então, bem antes de se tornar a capitania de Mato Grosso em 1748, ali pertencia à capitania de São Paulo. Então, os escravos, os negros escravos que existiam na capitania de São Paulo, muitos acabaram fugindo para a capitania de Goiás, outros para a capitania ali daquela região que pertencia a São Paulo, que hoje depois se transformou da capitania de Mato Grosso. E também tem o Minas Gerais. Então, na verdade, os negros, eles acabavam fugindo da sua área para se juntarem em quilombo. E com isso formarem algumas comunidades. A resistência negra assumiu em Mato Grosso o caráter de atos individuais de violência e inconformismo. Olha aí. Para quem conhece Vila Bela, percebe como que ela foi estruturada, que ela foi montada ali naquela região. Medidas restritivas foram tomadas para combater as possibilidades de rebelião, de motins ou desordem de escravo. Era necessário, vejam só, era necessário ter um certo controle sobre esses escravos. Senão, senhores, ali seria propício a um movimento gigantesco. E depois que isso acontecesse, não voltava mais. Certo? Então, medidas foram tomadas para conter esse avanço desses elementos. Aqui atrás, vocês observam a casa de um quilombola. Esse quilombo é o quilombo de Santo Antônio do Guaporé. Fica muito longe ali de Costa Marques. Salvo engano, é em torno de 6 a 8 horas de voadeira. Quase fronteira com Mato Grosso. Fica ali próximo da Fazenda Pau d'Óleo, ou Fazenda Pau de Óleo. Fica quase próximo da Rebio, a reserva biológica, ali onde tem os búfalos, no Vale do Guaporé. Essa casa, salvo engano, na época do tirei, pertenceu ao seu Romão Calazans, que era o patriarca desse quilombo, o mais velho. Eu tive o privilégio de conhecer o seu Romão Calazans. Depois de uns
6, 7 anos que eu o conheci, ele veio a falecer ali em Guajará-Mirim. O seu Romão dizia, vem aqui para mim, o seu Romão dizia que a tia dele tinha a marca do dono nas nádegas. Do jeito que se marcava boi, se marcava o escravo. Isso vai depender muito do dono do escravo, aonde ele coloca a marca para ser identificado. Pode ser no braço, pode ser nas costas, pode ser no peito, pode ser no rosto, qualquer área. Mas nesse caso aqui específico, ele falou que era nas nádegas, tá bom? Avançamos. Nessa outra imagem, inúmeros crimes e contravenções foram causados ali naquela área do Guaporé. Os escravos, eles buscavam nas fugas a maneira mais imediata e eficaz de libertar do domínio do cativeiro. Era o único jeito. Cara, você vai ter aí vários documentários, vários filmes que vai abordar essa questão escrava. Só faltam dizer que não houve escravidão. Da mesma forma que já disseram que não houve holocausto, né? Só falta dizer isso. É uma aberração sem tamanho. Com as resistências, as fugas se completavam com a formação de quilombo. Mas já falaram que foi preciso fazer essa escravidão, sim. Alguém já disse isso. É incrível. Como que as pessoas que não conhecem a história querem desconstruir a história? Criando aí, hoje fala muito, narrativas, argumento de que isso não existiu. Gente, é só uma pessoa muito ignorante para ter essa noção, muito ignorante mesmo. Ou não sei o que é com isso. Quando o cara fala que não existiu escravo no Brasil, o que é isso? Vem aqui para mim, vem aqui para mim. Eu quero falar isso olhando teus olhos. Qualquer dia, qualquer um tempo desse daí, vai aparecer um doido querendo causar na rede, porque sempre é assim, falando besteira. De qualquer dia alguém vai dizer que não houve escravidão no Brasil. Só está faltando isso. Porque já veio um doido e falou que não houve holocausto. O que é isso? Hã? Pelo amor de Deus. O cara desfazer da história, dos fatos que aconteceram. Só pode ser um débil mental, gente. Porque a história ela é feita da ciência. Gente. Contra a ciência não tem o que combater. São fatos. E aí quando o cara... É porque o cara ele quer causar, criar-se um impacto. Quando o cara fala que, porque buraco negro é racista, pelo amor de Deus, buraco negro é racista. Cada leseira que você vê nos últimos tempos, que você fica assim, meu Deus, que geração é essa? Louco, né? Depois vão dizer que não era escravo. Vamos lá, seguimos. Nessa imagem que vocês estão vendo agora aí, ó, isso aqui é uma urna funerária, tá, senhores? Essa foto foi tirada por mim, lá no Vale do Guaporé. Quando eles morriam, vem aqui para mim. Ó, quando se morria lá no Vale do Guaporé, quando o negro morria, eles pegavam, quebravam os ossos e colocavam dentro da urna. Só que a urna era grande. Para quem é dessa região do Vale do Guaporé, sabe o que eu estou falando. Tinha urnas pequenas e urnas grandes. Nesse caso, essa urna que eu estou falando aqui, ela era grande, certo? Então, as pessoas eram enterradas em urna. Lá no Vale do Guaporé, as urnas, de tanto eles varreram o quintal, de eles capinaram o quintal, as urnas estão aflorando, estão saindo da terra. Essa que vocês estão vendo, nasceu um pé de manga, bem próximo, e a raiz dessa mangueira sai arrebentando, no caso que vocês viram aí. Então é muito comum ter essas urnas funerárias dos seus entes queridos. Quer ver? Olha na tela aí. Essa urna foi um flagrante. Com certeza hoje
ela está maior. E com certeza outras urnas também virão à tona. No Vale do Guaporé, nós temos algumas comunidades quilombolas que já foram oficializadas, como Pedras Negras, Forte Príncipe da Beira, Laranjeiras, Vale do Guaporé, Rolim de Moura, Santo Antônio e de Jesus. Basicamente são entre 7, 8 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8. Na verdade, são 8, né? Cada comunidade dessa daí, senhores, eles procuram ver de forma tranquila, cultivando a terra, praticando a pesca, e mantendo suas raízes, a sua cultura. É o mais interessante. Então, eu convido você, que não conhece o Vale do Guaporé, visitar aí. Rapaz, faltou, sabe qual aqui? Santa Fé. Aí, eu falei que era 8. Santa Fé. Faltou o quilômetro de Santa Fé. Onde o meu amigo Sabá é o líder comunitário. Fechou? Bom, agora olha só. Eu vou te deixar para fazer a atividade e daqui a pouco eu volto para fazer a correção. É rapidinho. Tchau, tchau. Ok. Cara, como é que eu poderia esquecer o outro quilômetro de Santa Fé? Santa Fé fica bem próximo de Costa Marques, fica a 7 quilômetros. E todas as vezes que eu vou a Costa Marques, eu sempre procuro dar um pulo lá em Santa Fé, conversar com meu amigo o Sabá, que é o Sabartião, comunidade pequena, que está sendo sufocado pelos fazendeiros, que estão ali acabando com o território do quilombo, fica bem próximo do rio Guaporé, tá bom? Então são 8 quilombos que nós vimos aí na região do Vale do Guaporé. Aí você pergunta, professor, aqui no Amazonas tem um quilombo? Cara, eu ainda não vi nada registrado. Dizer que para cá tem quilombo. Nunca. Mesmo aqui em Porto Velho, Humaitá, Manicoré, ali naquela região eu não vi. Isso vem até aqui mesmo, no Alto Guaporé. Fechou? Vamos lá para a atividade, então? Vejam só. Aí aparece, a Santa Fé aparece na questão, mas não apareceu lá na lista, né? Esse quilombo se manteve ativo por quase meio século. Desde sua formação em 1752 até seu total extermínio em 1795. Nós estamos falando, senhores, de qual quilombo? Pedras Negras, Santa Fé, Seringueiras, Santo Antônio Guaporé ou Quariterê, ou do Piolho. Essa aí é fácil, né? Pedras Negras. Pedras Negras tem muitos pesquisadores que vão naquela área tentando catalogar algumas informações. Não é isso? Bom, a resposta, então, dessa questão que vocês viram no texto é a letra E. Quariterê, ou o quilombo do Piolho. Lembra que Teresa de Benguela, tanto é que aqui em Porto Velho, em Rondônia, existe um prêmio que é consagrado aos artistas dessa área, chamado Prêmio Teresa de Benguela. E se fizeram uma escultura dessa grande líder tribal, que o quilombo, né, foi um aglomerado de negros, e eles são consagrados todos os anos, tem um período que eles recebem esse prêmio. No Vale do Guaporé, as fugas eram multiplicadas pela atração exercida pelas fronteiras. Aproveitando-se das constantes divergências entre as coroas, muitos escravos buscavam liberdade, fugindo para a vizinha colônia. De qual vizinha colônia nós estamos falando? Letra A, Espanha ou boliviana, espanhola ou boliviana.
Letra B, portuguesa ou espanhola? Letra C, boliviana ou portuguesa? Letra D, portuguesa ou argentina? E a letra E, argentina ou paraguai? Já marcou? Essa aí mesmo? Ok. Vejam só, o Vale do Guaporé. Aproveitando das constantes divergências entre as coroas, de qual coroa nós estamos falando, senhores? Essa tá fácil. Para vocês que estudaram o Tratado de Tordesilhas lá atrás, ou o Tratado de Madrid, vai saber responder a questão. Resposta correta, então, é a letra A. Eu expliquei isso durante a aula, senhores. O rio, ele corre. Aí, ó, tá correndo. O lado esquerdo era espanhol, o lado direito era português. Com o tempo, o lado espanhol virou lado boliviano. Com o tempo, o lado português virou lado Brasil. Isso vai embora. Como mecanismo da resistência, as fugas se completavam e se configuravam na fase mais concreta, estudada dos processos de resistência ao cativeiro. Como a formação de quê? A, de quilombo, D, de reduto, C, de aldeias, D, de vilas e E, de comunidade. Façam suas respostas. Muito bem. Quem falou quilombo está correto. Foi explicado durante a aula como mecanismo da resistência, as fugas se completavam e se configuravam na fase mais concreta estudada dos processos de resistência ao cativeiro, que é a formação do quilombo. Então não importava se o cara era da Guiné-Bissau, se era de Moçambique, se era de Angola. Não, quando fugiam, eles se juntavam para manter a resistência. E ali criar um grupo. Próxima questão. Algumas comunidades quilombolas já foram oficializadas. Dentre elas, podemos citar. Essa é uma questão que você deveria responder. Pode ser até em dupla mesmo, não sei se o professor vai permitir isso, mas o nome dessas comunidades eu já expliquei na última lâmina. Lembram? Então, comunidade, eu tenho aqui letra C, letra D e a letra E. Vamos lá. Algumas comunidades já foram oficializadas. Entre elas, podemos citar Laranjeira, Vale do Guaporé e Cacoal. Rolim de Moura, Vale do Guaporé e Vilhena. C, Pedras Negras, Santo Antônio e Ariquemes. D, Pedra Negra, Forte Príncipe de Jesus. Letra D, Vale do Guaporé, Rolim de Moura e Jaru. Quais comunidades? Se você respondeu a letra A, cadê? Rapaz, é cheio de ônibus daqui para poder. Letra D, se você respondeu, está correto. Que é a comunidade de Pedras Negras, Forte Príncipe da Beira e também de Jesus. De Jesus vai ser um dos últimos quilombos a surgirem. E a sua oficialização vai ser muito rápido também. Bom, essa foi a nossa atividade. Eu fico por aqui e eu espero vocês numa próxima aula. Tchau, tchau.